Depois de um Interrail que me levou a diversos países europeus e que rendeu 34 espécies novas de aves para a minha lista pessoal, estou agora de regresso a Portugal e quando cheguei a Portugal fui direto para São Martinho do Porto, que era onde a minha família estava de férias. E então, chegado a São Martinho do Porto, eu já estava com a pica toda vinda desta coleção de espécies novas, comecei logo a tentar fazer mais observações ali na zona, e então logo 2 ou 3 dias depois da minha chegada, no dia 29 de agosto, eu encontrei não dois, mas sim três maçaricos bastardos, Tringa glariola. E então este é o tema para a nossa conversa de hoje, entre mim e o José Sousa. Viva, Zé. Olá, Gonçalo, tudo bem? Pois é, Tudo. Tringa Glariola, quer dizer, tu saíste do estrangeiro, onde andavas a fotografar algumas espécies que não se encontram por cá, e chegas cá e encontras uma espécie que, de alguma forma, também não é propriamente das mais triviais. E citando aqui o que diz o site avesdeportugal.info, logo no início, sobre esta ficha desta espécie, diz: de todas as limícolas que ocorrem regularmente em Portugal, o maçarico bastardo é certamente uma das menos conhecidas. Para isso contribuem a sua escassez e o facto de não ser muito fácil de identificar. São dois aspectos que tens que elaborar aqui um bocadinho. Como é que é esta história da escassez e como é que é esta questão da identificação da espécie? Ora bem, a escassez, como está dito no site, isto dentro daquelas que são regulares, portanto, estamos aqui a excluir as raridades. Dentro daquelas que são anuais, o maçarico bastardo, também chamado maçarico de dorso malhado, não é dos mais conhecidos. E eu até devo dizer que esta minha primeira observação foi uma observação que me deixou um bocadinho baralhado. Eu, como disse, cheguei a São Martinho do Porto, e então fiz aquilo que já tinha feito nos anos anteriores, que era pegava na bicicleta e ia dar umas voltas ali perto. E então eu fui até uns campos que existem ali entre São Martinho do Porto e Alfeizerão, onde eu já tinha estado no ano anterior a ver aves, onde já tinha visto espécies como a codorniz, por exemplo, e o abibe, foi a primeira vez que o vi. Havia lá um campo que tinha assim umas zonas um bocado inundadas, e eu fui lá dar uma volta, encontrei lá algumas limícolas, portanto, borrelhos, pilritos, essas coisas mais comuns, e de repente vejo assim duas ou três aves assim com aspecto de maçaricos, mas que eu não estava a conseguir identificar, que eram um bocado diferentes daquelas que eu conhecia. E de repente vejo que um deles, se a memória não me falha, eram três indivíduos, mas um deles não voava. Andava ali aos saltinhos e tentou-se enfiar assim num buraquinho do terreno entre a vegetação perante a minha aproximação. Eu percebi que a ave estava ferida e deixou-se apanhar à mão. E eu começo a olhar para a ave, começo a comparar com o livro e aquilo que se parece mais é o Maçarico Bastardo. Só que o livro que eu usava na altura era o guia do Roger Peterson, que foi aquele com que eu aprendi a ver aves, com o meu tio, mas o livro, segundo o mapa, essa espécie não ocorria em Portugal. Portanto, nós estávamos fora da área normal de ocorrência. E eu achei aquilo muito esquisito. E pus-me a olhar melhor para o livro, pus-me a ver outras hipóteses. Não, não, isto é mesmo isto, não há hipótese. Isto é exatamente isto que aqui está, não há outras hipóteses, quero dizer. Portanto, cheguei à conclusão que eram mesmo três maçaricos bastardos que ali andavam. O que acontece, parece-me, é que nessa altura havia muito menos informação do que há hoje e, portanto, alguns guias de campo, estamos a falar de guias dos anos 80, teriam os mapas bastante imprecisos, nomeadamente em relação à situação em Portugal, onde havia pouca informação. Mas com o passar dos anos, eu depois fui-me apercebendo que esta ave, embora não sendo comum, porque ele não é comum, mas que apesar de tudo é um migrador regular no nosso país. E isso já é referido por autores antigos, por exemplo, o Rei Júnior, que eu já falei várias vezes, o autor do Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, publicado em 1931, ele refere o seguinte: temos observado, mas com muita irregularidade, esta espécie na foz do rio Ave.
Eu recordo que o Rei Júnior morava em Vila do Conde, que era onde ele trabalhava, na Foz do Rio Ave, durante os meses de agosto e setembro, tendo obtido diversos exemplares. O doutor Paulino de Oliveira, ele aqui refere-se ao Manuel Paulino de Oliveira, que escreveu uma lista anotada no final do século XIX, e então ele diz: o doutor Paulino de Oliveira informa que esta espécie era abundante na Lagoa de Esmoriz em agosto de 1893, onde obtivera muitos exemplares. Portanto, repara que o Rei Júnior menciona a espécie para agosto e setembro, e ele cita o Paulino de Oliveira, que também refere a ocorrência em agosto. E em que mês é que eu vou encontrar esta espécie em São Martinho do Porto? Em agosto. Agosto também. Final de agosto. Ora, embora estas informações não sejam muitas, são poucos registros, isto já te diz aqui qualquer coisa, significa que parece haver aqui uma época do ano em que esta espécie aparece. E, efetivamente, de acordo com aquilo que sabemos hoje, este maçarico é um migrador de passagem em Portugal, que vem do norte da Europa, onde nidifica e que passa a caminho da África, e embora não sendo abundante, mas é regular em pequenos números, e é exatamente durante o mês de agosto. Também aparece às vezes no fim de julho, pode aparecer em setembro, mas agosto é talvez o melhor mês para o encontrar. Depois também passa na primavera, na passagem para cima, em abril, normalmente abril, maio, embora seja menos abundante que no outono, como acontece com outras espécies, e ocasionalmente também aparecem alguns indivíduos em pleno inverno. Portanto, já em diferentes anos já foram observados pequenos bandos a invernar, seja nos arrozais de Vila Franca de Xira, de Alzira Grande, seja no Alentejo ou no Algarve, portanto, normalmente no sul do país. Uma vez também observei um em janeiro ao pé do estuário do Sado. Portanto, ocasionalmente há registros de inverno, mas isto é essencialmente uma ave de passagem, e o mês de agosto, sem dúvida, é aquele em que nós o podemos encontrar com mais frequência. Isto é relação, portanto, para contextualizar a ocorrência e também a escassez. Quanto à identificação, ele é a espécie mais parecida dentro daquelas que ocorrem cá é o maçarico bique-bique. Portanto, que é o seu primo um bocadinho maior, que é uma ave mais comum. O Tringa gladiola, que é o maçarico bastardo, é um pouco mais pequeno que o maçarico bique-bique, que é o Tringocropos, e é mais sarapintado por cima, portanto tem assim umas pintas claras no dorso e nas asas, enquanto que o maçarico bique-bique é mais uniforme, é escuro, é quase preto. Ele tem o maçarico bique-bique tem umas pintas muito pequeninas, mas que ao longe não se vêem, portanto ao longe parece mesmo preto. Depois o maçarico bastardo, além de ser um bocadinho mais pequeno, tem uma lista supraciliar clara, portanto assim uma espécie de uma sobrancelha, não é branco, mas é assim um branco acinzentado por cima do olho, desde o bico quase até à nuca. E depois em voo, esta é uma característica que só se vê em voo, a contra-asa, que é um nome que às vezes é dado à parte inferior da asa, que no maçarico bico-bico é preta, no caso desta espécie é clara, não é bem branca, mas é assim um cinza claro. Aliás, isso foi logo uma das características que eu vi quando apanhei o tal indivíduo à mão em São Martinho do Porto. Foi um dos pormenores que eu tive a oportunidade de observar bem, que a parte de baixo da asa era clara, tal como estava descrita no livro. E foi uma das características que me permitiu confirmar a identificação. As patas também são um bocadinho mais claras, são assim mais entre o ocre e o amarelado, e depois há a diferença do chamamento. O chamamento desta ave é aquela que nós ouvimos no início desta conversa. Quando eu apanhei este indivíduo à mão, eu então, depois de ver o livro, percebi que tinha ali à minha frente uma ave que supostamente não era muito comum por cá. Eu estava sozinho nessa ocasião, tinha a máquina fotográfica comigo, então fiz assim um bocado de ginástica para conseguir fotografar a ave na mão, ou seja, segurei a ave com a mão esquerda e depois com a mão direita tentei na altura a máquina não tinha autofocos, portanto estamos nos anos Ainda 80. Pois é, que se tivesse autofocos era mais fácil, mas não tinha autofocos, porque as máquinas nessa altura eram mais mecânicas e menos automáticas. E então eu, a tentar segurar a ave com uma mão e com a outra mão, segurava a máquina e ao mesmo tempo ia tentando girar a lente para aquilo ficar minimamente focado. Pronto, lá consegui fazer umas fotos de registro da ave na mão. Faltava nessa altura o telemóvel com câmara fotográfica. Pois, nessa altura não havia nada disso e, portanto, eu lá me tentei ajeitar, mas foi o meu primeiro registro, foi efetivamente assim, numas circunstâncias um bocadinho inusitadas, quer por serem logo três,
quer por causa de um deles se deixar apanhar à mão, quer afinal por ser uma ave que supostamente não ocorria cá, embora hoje saibamos que aparece em números pequenos, mas aparece. O maçarico bico-bico e este partilham, digamos, o mesmo tipo de habitats? Genericamente, sim, é parecido, com algumas diferenças, mas eu diria que ambos são aves que preferem zonas de água doce. Ou seja, não são aves que se vejam muito em água salgada, não são aves de estuário, eles preferem zonas não sujeitas à influência das marés, embora o maçarico bico-bico ocasionalmente apareça em zonas com marés, mas não é o mais frequente. Eles preferem zonas de água parada, que podem ser margens de lagoas, margens de açudes, paúis, salinas, às vezes, embora aqui a água já possa ter um teor de sal um bocadinho maior, podem aparecer em salinas, podem aparecer em restolhos de arroz, daqueles inundados, em valas, e depois o maçarico bico-bico muitas vezes também aparece ao longo de rios e ribeiras no interior do país, coisa que o maçarico bastardo não me parece ser tão frequente. Portanto, os sítios onde eu os vejo mais são estes que eu referi: margens de lagoas, restolhos inundados, margens de açudes ou de barragens, portanto, assim, se tiver margens lamacentas e ocasionalmente em salinas. É este o género de sítio. Às vezes também sapais inundados. Pronto. Uhum. Ele, apesar de ser relativamente escasso aqui em Portugal, tem, no entanto, uma distribuição extremamente ampla pelo mundo fora, Tem, tirando tem. ali, Isto é uma tirando daquelas ali espécies. os continente americano, onde aparece assim só, vá lá, ali pelo Alasca, provavelmente a fazer uma visitazinha. De resto, África, Ásia, Bom, uh, isto é uma ave migradora que nidifica, sobretudo, eu diria, acima dos 50 graus de latitude. E no caso quando avançamos mais para o oeste da Europa, eu diria acima dos 55 ou 60, e que vai depois, portanto, vai desde a Escócia, passando pela Escandinávia, Finlândia, países bálticos, e depois vai pela Rússia fora, praticamente até ao extremo. Eu penso que esses indivíduos que aparecem no Alasca serão aves migradoras que saíram da Rússia para leste, e que foram parar ao Alasca, mas o Alasca eu penso que não está na área normal de reprodução. Portanto, a área de reprodução é norte da Europa e Rússia. Rússia e depois um bocadinho descendo até aos países da Ásia Central, como Cazaquistão, Mongólia e até no extremo norte da China. Depois são migradores de longa distância, como eu disse, a maioria da população inverna na África subsaariana, pelo menos a população da parte ocidental, África subsaariana, alguns talvez na Península Arábica e depois na Ásia, mas na Ásia tropical, ou seja, a Ásia que está a sul dos Himalaias. Isto inclui o subcontinente indiano, portanto, Índia e países vizinhos, toda a península da Indochina, que inclui Malásia, Tailândia, Vietnã e países também vizinhos, e depois, por fim, Indonésia e Austrália. São assim as principais zonas. Portanto, eles invernam a sul eu diria assim, do paralelo 25, mais coisa, menos coisa. Na África, um bocado mais abaixo, na Ásia, um bocadinho mais acima, mas essencialmente nessa zona. E depois, como eu disse há pouco, de vez em quando aparecem alguns indivíduos invernantes que ficam por cá. Portanto, não é inédito termos observações em pleno inverno, mas claramente são uma minoria. Portanto, a maioria dos indivíduos que nós vemos cá são aves em passagem. Agora, vale a pena referir que, embora este maçarico seja relativamente escasso em Portugal, a verdade é que esta é uma das limícolas mais abundantes em termos de população nidificante, é uma das limícolas mais abundantes da Europa. Eu verifiquei estes números no livro vermelho europeu que foi publicado pela BirdLife em 2021, pela BirdLife e pela Comissão Europeia e pela UCN. Na verdade, foi uma publicação conjunta. E, portanto, eles no livro vermelho europeu, eles fazem, no final tem uns quadros com a estimativa populacional de todas as espécies nidificantes da Europa. E então eu posso dizer-te que isto é nidificantes, porque nós depois recebemos aves invernantes vindas do Ártico, mas em termos de população nidificantes, de acordo com o livro vermelho europeu, a limícola mais abundante é a narceja, a galinago, com mais de 6 milhões de casais.
A seguir é o Habib, Vanelos Vanelos, que tem quase 4 milhões de casais. E em terceiro lugar, praticamente ex aequo, aparece então o nosso maçarico bastardo, que é o Tringa Glariola, e o maçarico das rochas, que é o Actitis hipoleucos. Todas as outras limícolas que nós conhecemos têm populações nidificantes muito mais baixas e a grande maioria tem populações abaixo de meio milhão de casais. Portanto, recordando, o maçarico bastardo tem 2 milhões e meio de casais. Há muito poucas espécies de limícolas que passem sequer o milhão e a maioria está abaixo do meio milhão. Portanto, é uma espécie muito abundante como nidificante no norte. Portanto, e aqui estamos a falar, esta população nidificante está essencialmente na Rússia, que tem entre 600 e 800 mil casais, depois na Finlândia, que tem entre 300 e 400 mil, e na Suécia, que deve ter entre 100 e 200 mil. Portanto, é uma ave do norte. Então, como é que se explica que seja tão pouco comum por cá? Eu julgo que tem a ver com o corredor migratório que está situado mais a leste. Pois, esta é daquelas que faz uma migração para sul por um lado e para norte por outro, não é? Eu tenho ideia que. Eu penso que a migração para sul será um pouco mais a oeste, que acontece com muitas espécies. Agora, a verdade é que mesmo na migração para sul, Portugal já está um bocado na franja ocidental do corredor de migração. Ou seja, eu acho que a maioria deles migra mais pelo interior da Europa. Repara que há outras limícolas vindas da Escandinávia e que, no entanto, nós apanhamos em grande número dos nossos estuários. Sei lá, estou a falar de diversos porrelhos, pilritos, trambolas, maçaricos, só que isso são aves de estuário, e as aves de estuário, como se alimentam nas zonas entre marés, muitas delas tendem a migrar ao longo da costa, que é para encontrarem estuários para se poderem alimentar. O maçarico bastardo, como é uma ave mais de água doce, como eu referi, não está tão dependente da presença de estuários e, portanto, não tem necessidade de seguir a linha do costa. Daí que mas apesar de tudo, mesmo assim, se formos ver o mapa das observações da espécie em Portugal, ainda há muita quadrícula com observação desta espécie, não é? Atenção, como eu disse no início, ele não é raro, ele é regular. Só que dentre as espécies regulares, é dos menos abundantes, portanto, não é numeroso. Normalmente vê-se um, dois, três, às vezes, ocasionalmente, podemos ver meia dúzia, uns 10. É raro aparecer em bandos mais numerosos que isso. Agora, se tu fores ao mapa do eBird e puseres, em vez de ver os pinos individuais, puseres com aqueles tons de lilás que eles também têm e que se refere à frequência da abundância, tu vês que Portugal e a metade oeste de Espanha estão com o tom mais claro. Até Sim, sim, França sim, está com o tom sim. mais claro. E depois, à medida que vais avançando para leste na Europa, em direção à Itália e sobretudo à Grécia e à Roménia, os tons começam a ficar mais escuros, o que significa que a espécie aí aparece com mais frequência. Portanto, Roménia, Ucrânia, o leste da Europa em geral, Grécia, Turquia, portanto, isso te diz-te, e tu vês esses tons mais escuros a descerem na vertical a partir da Suécia e da Finlândia em direção à África. Portanto, eu penso que muitos deles migram para sul diretamente, atravessam a Europa pelo interior porque podem parar em zonas de água doce, e há relativamente poucos a chegar ao oeste da Europa. Por contraste, como eu disse, com aqueles que preferem zonas estuarinas, que esses seguem mais a linha de costa para encontrarem locais com características que eles apreciam. Sim, e depois quando migra, faz assim umas migrações bem, bem longas, pelos vistos, não é? Porque vai até a África do Sul, vai até a Oceania, portanto, a Austrália, portanto, Sim, sim, sim. Repara que a maioria das limícolas, nós às vezes podemos não ter a noção disto porque nós temos cá muitas limícolas a invernar, mas a maioria das limícolas, incluindo as espécies que cá invernam, são migradores de longa distância. Das limícolas europeias, atenção, pois em África e noutras regiões tropicais há muitas limícolas residentes, mas as limícolas europeias, as que nidificam na Europa, uma grande parte delas faz migrações de longa distância para a África, até aquelas que nós vemos cá no inverno, como sei lá, os fuzelos e os borrelhos grandes de coleira e os pilritos comuns e outros que tais, embora haja aqui umas centenas ou uns milhares no inverno, há um enorme contingente migrador que segue para a África e que vai invernar, por exemplo, no Banco da Argana, na Mauritânia, ou até mais a sul. Portanto, nós é que, como os temos cá na passagem e no inverno, nós não conseguimos distinguir uns dos outros assim à vista.
mas nós temos uma massa enorme de limícolas em passagem, quer para baixo, quer para cima, e, portanto, o que acontece é que no caso dos borrelhos e dos pilritos, há uns milhares que ficam cá. Noutras espécies, praticamente vão todos para a África e ficam cá muito pouquinhos no inverno. Portanto, e este é o padrão geral em muitas limícolas. É mesmo este, é serem migradores de longa distância. E depois há uma questão que já tínhamos estado aqui a referir, que é a distribuição é vasta, etc, etc, mas quando eu olho aqui para os mapas do EBBA2 e faço a comparação com o EBBA1, nota-se aqui uma aparente retração na área de nidificação na Europa. Isto será uma tendência global? Pelo que eu percebi, esta espécie não estará ameaçada. Tu notas realmente Não alguma seja porque são diminuição? muitos. Sim, mas são nas franjas. Repara, as zonas onde tens os quadradinhos vermelhos, que são as zonas laranjas, né, que é onde a espécie desapareceu, são sobretudo assim as zonas mais dispersas, como por exemplo tens aqui na Chequia, como se diz agora, e na Ucrânia, na Bielorrússia, na Estónia, na Dinamarca. Só que o efetivo nidificante nesses países é baixíssimo. Por exemplo, na Ucrânia é 25 a 50 casais, na Dinamarca são 100 a 110, na Polónia são 0 a 2, na Lituânia 80 a 160, enquanto que na Finlândia, por exemplo, eu falei há pouco, são 300 a 400 mil. Portanto, efetivamente parece ter havido aqui uma diminuição, mas apenas em zonas marginais do sul também aparecem os quadradinhos azuis. O principal núcleo reprodutor está na Fino-Escandinávia. E aí penso que a espécie é bastante abundante. Aliás, eu, passado alguns anos deste relato, em 1995, eu fiz uma viagem à Suécia, que depois haveremos de lá chegar, ainda faltam uns aninhos. Fiz uma viagem à Suécia para ir até ao Ártico, para ver algumas espécies do Ártico, e recordo-me que, ao fazer essa viagem de carro lá para o norte, lá pelo meio das florestas da taiga, há uma dada ocasião em que a estrada vai pela floresta e, e ao longo da estrada havia postos telefónicos, como nós às vezes vemos por cá. Agora já se vê menos, mas houve uma altura que víamos muitos postos telefónicos ao longo das estradas. E eu recordo-me de uma dada altura ver um maçarico bastardo pousado num posto telefónico ao lado da estrada, assim no meio da floresta, que é um cenário que eu nunca esperaria encontrar em Portugal, né? Ver um tringa-glariola num posto telefónico. Ele ali, se calhar, estava a defender território, porque eles, nestas latitudes elevadas, eles nidificam naqueles milhares ou milhões de lagos que lá existem. Naqueles bogs, como se diz em inglês, que são assim uns lagos que existem no meio dessas zonas de floresta, que provavelmente são ricos em invertebrados e têm condições para se reproduzirem. E ele então estava ali empoleirado, como nós vimos cá, mas é os picanços e os paneireiros, estava ele empoleirado no alto posto telefónico, ali todo contente, ficou ali a olhar para nós, e eu pensei, bem, eles aqui devem ter este comportamento porque se empoleiram à vista para se exibirem a outros machos para os afastar ou para atrair as fêmeas, não sei, mas achei curioso porque não era o tipo de cenário em que eu esperasse encontrar uma ave destas. Mas, curiosamente, não sei, se calhar a tendência quando nós vemos as aves e estamos habituados a vê-las em contexto aquático, digamos assim, mas ela, pelos vistos, nas zonas de nidificação, não é necessariamente uma ave de hábitos aquáticos, né? Ela nidifica até inclusive em árvores, se for preciso, não Eu é? acho que é, atenção, eu acho que é sempre de hábitos aquáticos. É verdade, como tu referes, que pode nidificar em árvores, porque, Mas são sempre perto de zonas aquáticas, é isso. sim, repara, nós ainda outro dia Tenho uma falámos. sensação de ter lido que eles até em zonas florestais conseguem nidificar. Sim, mas repara uma coisa, eles fazem de facto, ou fazem um ninho numa covinha no chão, ou então também podem nidificar em árvores usando ninhos antigos de outras espécies, como por exemplo de tordos, ok? Eles podem escolher fazer o ninho em árvores por uma questão talvez do ninho ficar mais seguro, porque como sabemos, os ninhos feitos no solo são extremamente vulneráveis aos predadores terrestres. Agora, eu recordo que ainda recentemente falámos, por exemplo, do pato de olho dourado, que também faz ninhos em árvores, nesse caso em cavidades, e no entanto não deixa de ser uma ave aquática e eles fazem ninhos em árvores, mas perto da água, e depois eles saem do ninho e vão para a água. Portanto, eu acho que o facto de fazer ninho em árvore,
como acontece com este maçarico, não é, ou seja, não é isso que faz da ave uma ave terrestre, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, ele pode continuar a ser uma ave aquática e, no entanto, o ninho estar afastado da água. É isso que eu quero dizer, como acontece olha, com garças, às vezes há garças também que fazem ninhos em árvores, mas geralmente perto da água para depois se irem alimentar. Portanto, eu acho que as coisas são compatíveis. E no norte da Europa, como eu estava a dizer, existem milhares de lagos. Portanto, eles podem perfeitamente estar numa árvore, porque aqueles lagos estão no meio da floresta, são lagos que não estão em zonas abertas, são lagos, enfim, isto não se chama assim, mas é quase como se disséssemos, são lagos florestais, se assim se pode dizer, são lagos em clareiras na floresta. Portanto, Ok. eu acho que eles são aquáticos todo o ano, mas não consigo elaborar mais do que isto. Uhum. Ahm, Esta espécie também não é assim propriamente muito gregária, não é? Isso que também contribui para a escassez com que nós vemos a ave, não é? Não é daquelas coisas como algumas limícolas que migrem em bandos descomunais ou coisa assim do género, não é? Portanto, Pode migrar em bandos, pode. Aliás, vamos ver, as limícolas, quase todas, não todas, mas quase todas são territoriais na época dos ninhos. Portanto, nós vemos-las em bando nas passagens e no inverno. Aliás, isto acontece com passeriformes e com outras aves, como sabes, que são territoriais quando se reproduzem e depois são gregários no resto do ano. E as limícolas defendem o seu território, isso acontece com borrelhos, acontece com pilritos, acontece com diversos maçaricos, etc. E eles, o que está documentado para outras regiões é que eles podem, diz por exemplo o Birds of the World, que eles na primavera passam às vezes grandes quantidades, por exemplo às centenas. Eu acho que se fores para o corredor principal da ocorrência, ou seja, mais a leste, vais encontrar concentrações maiores. E cá em Portugal existem registros de alguns bandos, não serão bandos muito numerosos, porque a espécie normalmente é pouco abundante por cá, mas aparecem. Portanto, eu acho é que se formos para a região principal da ocorrência, mais a leste, vamos conseguir encontrar bandos maiores. Eu vou só ver aqui por curiosidade. Por exemplo, no eBird em Portugal, o maior registro que existe em Portugal são 82 indivíduos. Foi na Ria de Aveiro, em 14 de abril de 2024. Portanto, ocasionalmente, como eu disse, podem aparecer bandos maiores e sobretudo em migração. Na Grécia, estava agora a consultar também, portanto, que fica mais a leste, a maior concentração é de 400 indivíduos. Ora, 400 indivíduos não foram contados isoladamente, eles estavam claramente em bando, não é? Portanto, se tu fores para a parte central do corredor migratório, provavelmente vais encontrar, porque repara, esta ave é muito abundante no norte da Europa, como eu já referi. Portanto, se é muito abundante, eles em algum lado têm que aparecer. E as limícolas têm uma tendência de se tornarem gregárias na migração, portanto, eu penso que na época própria, nos locais próprios, podes encontrar bandos numerosos. Gonçalo, num minuto, explica-nos lá este nome Tringa glariola. Tringa, ora bem, Tringa foi um nome cunhado pelo Linneu para o maçarico bico-bico, que é a espécie tipo do género Tringa, foi o Tringocropos, e que foi depois aproveitado também pelo mesmo Linneu em 1758 para o Tringa glariola. Mas Tringa é um nome que já tinha sido usado pelo Aldrovandus, que foi um naturalista italiano do final do século XVI, já tinha sido usado para o Tringocropos. O Linneu, já tinha havido outros autores a usar nomes latinos para as aves. O Linneu, em alguns casos, aproveitou isso. E, portanto, ele pegou no nome do Aldrovandus. O Tringa vem do grego e é uma ave mencionada pelo Aristóteles, seria Tringas, ou Trungas, depende de como nós transliteramos, era uma ave do tamanho de um tordo que balança a cauda e que depois, mais tarde, terá sido associada assim a um maçarico. O glariola vem de glarea. Glarea quer dizer gravilha. Portanto, aquela brita, aquela pedra miúda. Portanto, refere-se a quando tens pedras miúdas no pavimento. Talvez ele tenha observado a ave assim numas zonas com um bocadinho de brita e, portanto, terá dito que é o maçarico das zonas de brita. Será o que isto quer dizer. Glariola significa que anda em zonas com glarea, com gravilha. Portanto, é o maçarico das gravilhas, se quiseres, numa tradução muito, muito literal. Bom, Gonçalo, ficamos por aqui hoje.
Obrigado por mais esta Tem que conversa. ser. Portanto, esta foi a espécie número 221, 220. Esta foi 220. 220, Exato. de regresso a Portugal, não é? Sim, 221 é a próxima. Porque nós, como eu já disse anteriormente, ainda queremos chegar às 300. Está quase. E pronto. Até à próxima. Ficamos por Até à aqui. próxima.